Assim que Greg recobrou o juízo, viu que estava em um lugar desconhecido e, além disso, no corpo de outra pessoa. Uma garota voou até ele, o que o assustou ainda mais. Ela exalou e disse que, felizmente, conseguiu ajudá-lo a tempo e devolver sua alma ao corpo. Você precisa se acalmar, mergulhar nas memórias de um corpo desconhecido e descobrir o que esse fantasma quer. Este novo mundo é um continente habitado por cultivadores. Eles estão divididos em dois campos, nomeadamente a Aliança das Seitas Ortodoxas, Dão, e a União das Seitas Demoníacas, Mon. A nova identidade de Greg é o Arauto Aiden da União Mon. Ele tem uma enorme responsabilidade sobre seus ombros de reviver a União Mon e derrotar a Aliança Dão, já que a União está em declínio há muitos anos. Todos os demônios anteriores, os Arautos, tentou recriar o antigo poder mágico, o sacramento dos 9 titãs, mas todos falharam. A mentora é uma garota fantasmagórica, ela também foi uma arauto no passado. Há meio mês ela enlouqueceu e morreu, mas os precursores demoníacos têm uma técnica secreta que permite que a alma continue a existir neste mundo após a morte de o corpo. Portanto, mesmo após a morte, a alma de Oprah continua a orientar Aiden, embora ela não esperasse que seu aluno tivesse distorção de Ki suficiente, e para salvar sua alma ela convocou os fantasmas de mais 2 arautos do passado, mas seus esforços conjuntos não tiveram sucesso. Em vez do resultado desejado, a alma de Henry acabou no corpo de Aiden, não importa quão alto seja o nível desses arautos. Oprah agarrou a mão de seu aluno, admirando como ele sobreviveu à beira da morte, mas sua técnica de reunir e reabastecer Ig foi um sucesso. Henry fica surpreso com o quão estúpidos são os nomes das técnicas divinas, mas a garota tem certeza de que deu tudo certo porque decidiu trocar o Yin e o Yang do nome. Agora, como Harbinger Aiden, ele pode se envolver no cultivo em pares com os discípulos das 9 seitas da Aliança Tão, para que possa tomar posse de suas melhores técnicas e criar o antigo poder divino do sacramento dos 9 titãs. Acontece que Oprah está dizendo a ele para fazer uma farra com as seitas Tão, mas então você pode imediatamente enviar-lhes a cabeça em uma bandeja. Não fará diferença, embora, talvez, eles mandem sua cabeça de volta, e apenas Henry queria dizer que ele não é Aiden. A mentora começou a tirar a roupa. Durante séculos os demônios tentaram durante toda a vida, mas não conseguiram o que conseguiram hoje. Portanto, ela decidiu se tornar a primeira pessoa com quem ele iria cultivar. Ele diz em voz alta que não parece totalmente ético, mas suas mãos começam a tirar as calças. Que homem saudável consegue resistir quando uma mulher nua se deita diante dele, pedindo menos palavras e mais ação? Tais gestos apenas despertaram ainda mais Henry, e ele decidiu não dizer o que queria, mas aceitar sua nova identidade e se tornar Aiden para ela. A encarnação deste mentor permanecerá tangível por apenas um bastão de incenso, portanto não há necessidade de desperdiçar um tempo tão valioso. Enquanto Aiden estava indignado com o tempo previsto, outra garota falou atrás dele. Você pode perguntar ao mestre que um bastão de incenso definitivamente não é suficiente. Se Oprah praticar o cultivo em casal agora, ela entenderá tudo. Ao se aproximar, ela disse que, como esperado, embora seus encantos tivessem trazido Aiden de volta à vida, a distorção do Ki dissipou completamente seu cultivo. Oprah ficou surpresa com a notícia. Como ela poderia ter esquecido isso? Parece que sua cabeça estava cheia apenas de cultivo em pares. Sem o seu cultivo, Aiden é absolutamente inútil. E agora como completar a missão? A técnica de cultivo em pares tem uma pequena condição. Você pode escolher apenas o mais fraco como parceiro. Caso contrário, no processo você pode ficar sem energia Yang e morrer repentinamente. Uma garota assustada entrou correndo na sala. Parecia que haviam trazido mais notícias ruins. A empregada pessoal de Aiden, Kate, anunciou que os 5 anciãos estão exigindo uma audiência imediata. Enquanto Oprah ia contra a multidão e, insistindo por conta própria, fazia do nosso herói o próximo arauto, aqueles 5 resistiram o melhor que puderam. Aparentemente agora decidiram aproveitar o momento de fraqueza e retirá-lo do posto. Só o arauto pode ver fantasmas, então a empregada não conseguia entender a quem ele estava contando que renunciaria humildemente ao trono, encontraria um lugar tranquilo e aos poucos restauraria suas forças, pois assim que aqueles 5 descobrirem que ele perdeu sua força, eles irão imediatamente invadir a casa e esfaqueá-lo até a morte. Mas Alicia voou por trás e disse que se ele continuar a se comportar de forma tão irresponsável, ela vai espremer todo o suco dele. E então ela mandou a empregada voar para guardar o portão. Ela sentiu como se uma parede invisível tivesse colidido com ela e a levado em direção à saída. Depois de carregá-la até a porta e fazê-la voar, Aiden só teve tempo de gritar para ele um pedido para esperá-lo do lado de fora.
Como ninguém mais vê fantasmas, ela decidiu que o Sr. Harbinger tem tanto poder que pode fazê-la voar sem fazer um único movimento. Embora Aiden não tenha a capacidade de melhorar seu cultivo por meio do cultivo em pares, a energia aqui pode ser transferida por meio do contato físico. Oprah não tem ideia de que método está falando. Depois de terminar sua garrafa de suco, Alicia voou mais perto para mostrar pelo exemplo. Ela o empurrou para a cama e, colocando as palmas das mãos sobre os joelhos, disse-lhe para se deitar com mais conforto. Todas as ações foram semelhantes ao início daquilo com que todo homem sonha. Mas então ela se endireitou em toda a sua altura, logo acima dele. Toda espera foi em vão. Alicia pisou nele para transferir energia pelo pé. Mas mesmo recebendo que dessa forma, o prazer não é menos agradável do que no primeiro método. E o mestre parece estar se divertindo igualmente. Chegando mais perto, a empregada ouviu gemidos vindos do quarto. Pensando que o patrão estava em perigo, ela não conseguia decidir se entrava e ajudava-o. Mas então ele abriu a porta, o que assustou a menina. Ela não queria que ele pensasse que ela estava escutando. Agora ele está pronto para dar as boas-vindas calorosas aos mais velhos. Acompanhado por uma empregada, Aiden caminhou em direção à câmara do conselho da seita demoníaca. Entrando no corredor, ela anunciou em voz alta a chegada do demônio honorário. O conselho é composto por duas mulheres, Doris, enrugada como um damasco seco, e Wood, que parece uma jovem beldade. Também fazem parte do conselho os barrigudos Ben e Liam, que parece um poderoso guerreiro, e Walter, que parece o mais insidioso dos cinco, sentou-se no trono e, depois de cumprimentar o precursor, ofereceu-se para sentar-se onde quisesse. Oprah ficou furiosa com esse comportamento. Como ele ousa sentar no lugar do Lorde Demônio? Ele deveria ter sido cortado em pedaços há muito tempo. Todos ao redor começaram a sussurrar sobre como isso é uma humilhação. Como Aiden pode liderar a seita demoníaca quando outra pessoa está sentada em seu trono? Se ele recuar agora, será como se render aos 5 anciãos, caso em que sua autoridade sofrerá muito. Porém, se ele atacasse 5, seria um desastre. Mas nosso herói, sem prestar atenção à situação atual, caminhou orgulhosamente pelo corredor. Todos ao redor estavam observando tensos, mas Oprah rezou para que Aiden não cometesse atos precipitados. Aproximando-se do trono a queima-roupa, nosso herói congelou. O povo esperava o pior. Mas então Walter falou em tom arrogante, tentando provocar a imprudência do senhor. Aiden fez um movimento repentino, o que deixou o mais velho feliz. Ao decidir que as provocações haviam funcionado, Walter começou a pensar em novas ações. Se Aiden desferisse o primeiro golpe, então ele estaria certo em respondê-lo. Mas os acontecimentos subsequentes o confundiram. Aiden colocou a palma da mão na testa e declarou em voz alta que estava com febre. Ele está tão confuso que não deveria sentar no trono. As pessoas vão rir se de repente virem isso. Ele não entende onde está. Embora os mais velhos estivessem todos do mesmo lado, Ben riu quando o senhor sentou seu colega ao lado dele de forma tão engraçada. Oprah ficou surpresa com a facilidade com que ele lidou com o assunto. Todos os 5 anciãos ficaram completamente desamparados. Sentado no trono, Aiden cumprimentou a todos que compareceram. Se alguém tem algo a dizer, ele está pronto para ouvir, se não, o conselho acabou. Pulando da cadeira, Walter decidiu falar por todos, expressando insatisfação com o atual líder do culto demoníaco, pedindo-lhe que deixasse o cargo de senhor. A multidão se assustou com tanta franqueza, todos foram obrigados a vir para cá, mas ninguém quer morrer na luta pelo poder. Se Aiden dissesse uma palavra contra, Walter poderia chamá-lo de teimoso, irracional e tirano, e então matá-lo na hora. Mas em troca recebia uma resposta positiva. O que o deixou estupefato foi que os eventos estavam se desenvolvendo de maneira muito imprevisível. Doris pediu para repetir. Ele está realmente pronto para abrir mão de sua posição de governante? Claro, mas se a pessoa certa aparecer, então Aiden pode considerar deixar o cargo. A única questão é, quem merece ocupar o lugar? Estarão os 5 anciãos, respeitados por todos, prontos para correr para eleger um novo líder? Oprah nunca deixa de se surpreender com a forma como seus pupilos evitam todos os infortúnios. É claro que os mais velhos não reivindicarão o trono, eles não se parecem com hienas sedentas de poder. Depois disso, Aiden pediu em voz alta para escrever que todos os 5 anciãos prometem não lutar pela posição de um Lorde Demônio. Após a reunião, anunciar isso ao mundo inteiro para que todos pudessem admirar as elevadas qualidades morais dos 5. Eles não tiveram tempo de fazer nada, mas o caminho para o trono já estava bloqueado. Embora os mais velhos não queiram lutar pelo trono, eles estão prontos para oferecer seus alunos como candidatos ao lugar de Lorde Demônio.
4 dos alunos de bem vieram ao centro do salão, pedindo para serem exibidos. Embora Aiden tenha acabado de ganhar o poder de sua maestria, ele está agora apenas no segundo nível da alma nascente. Esses 4 estão pelo menos no nível 3. Se ele for forçado a lutar, não terá chance de vencer. O senhor levantou-se orgulhosamente e se ofereceu para organizar uma luta, então ele cederia seu lugar ao vencedor. Mas são apenas os alunos do bem, e os alunos do Walter também são bons e podem participar. Vários outros jovens lutadores chegaram ao centro do salão. Agora que são muitos, por que não lutam entre si primeiro? E aquele que ficar em primeiro lugar lutará com o governante pelo lugar de líder. Todos os discípulos dos mais velhos se entreolharam como se fossem rivais. E eles atacaram imediatamente, demonstrando suas técnicas individuais. E querendo se tornar o único vencedor, Aiden sentou-se no trono e observou tudo com uma expressão satisfeita. E agora o vencedor permaneceu na frente dele, mas externamente ele parecia maltrapilho. A multidão está indignada com a astúcia do governante, ele simplesmente sentou-se e assistiu à batalha, e o vencedor em um estado tão terrível não pode lutar. Walter também pensou em tudo aqui, quando dera ao seu aluno Charlie, que venceu a competição, uma pílula para restaurar a resistência, ele rapidamente retornará à forma. Mas aqui também nem tudo saiu conforme o planejado. Aiden se levantou e declarou que não era daqueles que batiam em um mentiroso. Se há um vencedor tão ferido, então deixe-o voltar e se recuperar, e amanhã haverá seja uma luta justa. Os mais velhos pararam completamente de entender o que seu governante está fazendo. A princípio a multidão ficou surpresa, e então ela chorou porque o líder deles era honesto e decente. A multidão aplaude e grita elogios a Aiden. Seu primeiro movimento para conquistar o trono do Senhor Demônio é conquistar corações, concluído com sucesso. Como podem os mais velhos tomar o poder agora que a popularidade do seu oponente disparou? Mas Walter está confiante de que amanhã seu aluno vencerá, e agora vale a pena deixar o senhor se esquecer ao som de aplausos e elogios. Já em casa, durante o jantar, Oprah perguntou por que Aiden perdeu uma oportunidade tão grande e permitiu que o vencedor da competição se recuperasse, se ele estava confiante de que poderia derrotá-lo em seu estado atual. Afinal, você pode coletar técnicas únicas de 9 seitas, mas se o senhor sair de sua casa, as consequências são óbvias, ele será simplesmente saqueado. Somente se o povo sentir que vale a pena seguir o líder, será capaz de apoiar e ajudar a manter o trono. Além disso, Charlie conseguirá se recuperar em apenas uma noite, enquanto Aiden cultivará e causará impacto em todos amanhã, e que se atreverá a se desonrar em seu lugar quando se tornar forte e popular. Por que Oprah não percebeu antes o quão implacável ele realmente é? Idealmente adequado para a posição de Imperador Demônio, ele será capaz de recriar os 9 segredos e elevar a seita demoníaca aos céus no menor tempo possível. Alicia entrou na conversa. Ela tem certeza que Walter tentará melhorar a força de seu aluno, então vale a pena dar tudo de si naquela noite, e quem sabe tentar chegar ao 3º nível de geração de alma sem comprometer a vida. Aiden deitou-se no tapete e prometeu que aguentaria. O mestre entrou na sala. Seria impossível para 2 pessoas avançarem para o 3º nível de geração de alma. Portanto, ela está pronta para ingressar e trabalhar em conjunto. 3 beldades curvilíneas vão foder com a régua a noite toda. Oprah pulou nas costas de Aiden, insistindo que ela iria primeiro. O mestre pegou sua mão, tendo um talento tão grande que não pode decepcioná-los. Naquele momento, Alicia acelerou de brincadeira e pulou para cima. E isso durou a noite toda. Pela manhã, a multidão se reuniu para assistir ao duelo pelo trono, esperando para discutir seus palpites sobre quem venceria. O Imperador Demônio está no auge da fase de fusão e está prestes a passar por um desastre, enquanto Charlie está apenas no 3º nível de geração de alma. Mas Walter não parece nem um pouco preocupado, pois preparou tudo para a vitória de seu aluno. Ele serviu 2 gerações de mestres demônios. As técnicas que eles praticam podem causar sérios danos internos ao oponente. Agora o senhor está no estágio de emergência da alma, então é hora de atacar. Charlie tomou uma dose tripla de pílulas de resistência. Ele não só se recuperou das ervas de ontem, mas também aumentou sua força. Como o inimigo tomou muitos comprimidos, parece que Aiden terá que começar a luta com seu melhor golpe. O líder bateu no tambor, sinalizando o início da batalha. E então Charlie correu para atacar o mais rápido que pôde. A multidão não conseguia entender como o discípulo de Walter pôde se tornar tão forte da noite para o dia. Pulando alto, ele estava prestes a atacar de cima, mas Aiden o deteve com o tapa mais comum na cara. O tapa que fez Charlie voar deixou a multidão em estado de choque.
O golpe da palma do Imperador Demônio é uma técnica bonita e eficaz. O vento aumenta e o inimigo voa para as nuvens. Atrás dele, Walter ouviu o grupo de apoio de Aiden. De uma plataforma alta, uma garota incentiva a multidão a torcer pelo belo e poderoso Lorde Demônio. Suas palavras tiveram um bom efeito na multidão. O clima na arena começou a piorar. Parece que o próprio Aiden arranjou tudo. Neste momento, Walter, insultando seu aluno, tentou forçá-lo a continuar a luta. Sem o conhecimento dos espectadores, Charlie colocou mais pílulas de resistência na boca. Sem medo das consequências das pílulas, ele tentou provar que não era um fracasso e que seria o único que se tornaria o Imperador Demônio. A verdadeira energia de Aiden está se esgotando muito rapidamente. Todo o seu corpo está trabalhando no momento. Toda a energia está concentrada em sua mão e é transferida de forma mais eficiente através das palmas. Está ruim. Oprah precisa restaurá-lo. A mentora se aproximou e olhou com desejo para a mão de seu sucessor. O senhor realmente vai lutar com uma mão? A garota da arquibancada gritou bem alto que o governante não se importava com Charlie, ele queria lutar com ele com uma mão. A multidão aplaude o quão bonito é o seu imperador. Aiden não entende por que todos decidiram assim. Mas Charlie achou esse comportamento ofensivo e correu para defender sua honra. A energia que Oprah dá não é suficiente, como Aiden gritou para ela. Mas, como ninguém vê os fantasmas, a multidão decidiu que as palavras do imperador foram ditas a Charlie de que seus esforços não eram suficientes. Alicia voou e sugeriu que quanto mais suave a parte, mais energia verdadeira é transmitida. Querendo dar o máximo de energia possível, Oprah colocou o dedo na boca. E então Aiden foi dominado pelo poder. Charlie o atacou como um louco, mas novamente ele voou para longe com um golpe com a palma da mão, direto para o prédio atrás de Walter. A garota da arquibancada gritou alto sobre a vitória do Imperador Demônio. Aiden elogiou Oprah pela forma como ela fez isso. A energia foi transferida em um segundo. O senhor não se importa. Foi tudo o que ela conseguiu inventar. Com um golpe de palma, Charlie foi lançado voando. Aiden não muda suas antigas técnicas e as melhora muito. O senhor gostou da vitória. Parecia que o jovem não conseguia lidar com sua técnica básica. Charlie, meio morto, tenta se levantar, não querendo aceitar a derrota, dando ao seu mentor esperança de que tudo ainda não acabou. Mas assim que ele levantou as mãos do chão, uma forte dor perfurou todo o seu corpo. E ele caiu na frente de todos. A multidão não conseguia acreditar se a bofetada do governante foi realmente tão forte. Se você tomar muitos comprimidos, a verdadeira essência será rejeitada e ocorrerão ferimentos muito graves, se não a morte, mas isso pode ser um problema no momento, já que ninguém viu o cara tomar os comprimidos no ringue. Os médicos correram até a vítima para prestar assistência, mas é tarde demais para ajudar. Charlie está morto, e a causa da morte parece ser envenenamento. Uma overdose é o mesmo que envenenamento. Em vez de lamentar o falecimento do estudante, Walter se alegrou com o resultado. Ele estava interessado em saber como o governante sairia agora. Levantando-se da cadeira, ele começou a gritar alto com Aiden. Como ele ousa fazer isso? Ao que o arauto disse que ele realmente o havia envenenado. E novamente, com sua resposta imprevisível, ele estragou todos os planos dos mais velhos. Não há regras na seita demoníaca. Desista ou morra. Se as regras não proíbem, então você pode usar veneno em uma briga. E se alguém quiser saber como ele fez isso, deixe-o tentar entrar no ringue. Walter acreditou nele, o que o fez sentir medo do senhor, pois absolutamente ninguém percebeu como ele fez isso. Você precisa ficar longe de um inimigo tão perigoso. Ninguém quis verificar como tudo aconteceu e os mais velhos fugiram rapidamente para a sala. Como não havia mais almas corajosas para desafiar a vitória do governante, o povo está sempre pronto para segui-lo. Mate os traidores da seita Dão e una o mundo. O dia acabou, já estava escuro lá fora. O governante planejava fazer algo naquela noite. Ele já havia conseguido assustá-los. Por que o senhor entrou furtivamente na mansão do Elderwood? Você precisa tomar a iniciativa com suas próprias mãos e vencê-los um por um para que eles nunca mais ousem pensar nada de ruim contra seu mestre. Além disso, há uma oportunidade de testá-los. Aiden, é claro, entrou na mansão despercebido, mas entrou com um rugido. E ele pegou a Elderwood no momento mais inoportuno. Ela estava tomando banho. Resolvida a situação constrangedora, a menina cobriu o corpo com uma toalha e preparou o chá para o convidado indesejado. Quando questionado sobre os motivos de sua visita, Aiden disse que ela mesma deveria entender perfeitamente por que ele veio. Oprah está convencida de que com ela ele não olhará para outras belezas. Woody caiu de joelhos, lamentando sua conspiração com Walter e pedindo perdão. Mas isso não basta.
O governante corou desse ângulo em seu decote. O que incomodou Oprah? Para onde está olhando seu aluno? Por que o mais velho é melhor que ela? Respondendo à pergunta de seu mentor, Aiden apontou cuidadosamente para seu peito. Bem, Woody viu seu gesto e entendeu tudo errado. Até o diabo tem fraquezas. Oprah voou para o lado e ficou triste no canto. Há um tesouro na mansão de Woody, uma coleção de pérolas raras que ela colecionou ao longo dos anos e pode oferecer como pedido de desculpas. Que jogada sábia, mas não é suficiente. Aiden quer ver se ela tem mais alguma coisa de valor. A garota entendeu que isso significava que ele ainda estava tentando dormir com ela. Parece que ele vai ter que se conformar com isso, afinal ele não é um jovem tão feio. Afastando-se, ela recuou humildemente enquanto Aiden se preparava para aceitar os presentes. Mas assim que Woody se sentou, fez uma pose sexy e começou a convidá-lo. A noite toda ainda estava pela frente. Então o governante percebeu todas as suas palavras desleixadas, que enganaram a garota. Aiden decidiu fazer experiências com o mais velho para ver se ele poderia fortalecer sua base de cultivo com a ajuda dela. Desculpe pela situação atual, o senhor disse que ainda a respeita e não ousaria pensar em algo ruim, então teve que ir. E ele estendeu a mão para ela em despedida. Considerando que a governante tinha um coração bondoso, mas coragem fraca, sem suspeitar de nada, ela estendeu a mão em resposta. Assim que as palmas das mãos se tocaram, Aiden começou a absorver a energia yin. E o mais velho recebeu uma forte sensação de prazer. Pela primeira vez na minha vida, experimentei uma onda de sensações agradáveis com um simples aperto de mão. Parece que é verdade que a técnica de seleção yin pode ser usada em qualquer pessoa para obter seu ki verdadeiro através do contato físico. Agora o senhor não precisa depender dos 3 mestres. Você deveria tentar fazer o mesmo com Walter. Talvez essa técnica funcione com homens também. Mas aparentemente esta técnica em Yig tem alguns efeitos colaterais. A garota atacou Aiden com desejo, não querendo soltá-lo. Era tarde demais para sair. Por que não ficar? No momento, seu nível de cultivo é inferior ao dela, então ele precisa ter cuidado. Caso contrário ele pode esgotar todas as suas forças, então ele precisa recusar delicadamente e sair rapidamente. Assim que ele saiu pela porta, ele imediatamente fugiu. Como ele insultou a mais velha, porque ela não é feia, como o governante pôde recusá-la? Além disso, depois de passar pelas casas dos outros anciãos, Aiden entrou por último na mansão de Walter. Ele entrou, como antes, pelos pés pela porta da frente, o que acordou o dono. Dando um pulo brusco, Walter começou a olhar em volta em pânico. Mas não vi ninguém na sala e não ouvi nenhum barulho. Pensando que havia acordado de um pesadelo, ele exalou. Mas Aiden acendeu uma vela bem debaixo do nariz, o que assustou o mais velho. O grito ecoou por toda a área. Walter caiu de joelhos, prometendo que nunca mais ousaria fazer nada contra o senhor. Parece que ele ainda é um ladino. O tesouro em sua mesa era muito maior que o dos outros anciãos juntos. E ele estava pronto para dar algo ao bispo em sinal de reconciliação. Por exemplo, uma estatueta de excelente e realista beleza feita de ouro puro. Esses 5 velhos não têm mais nada a oferecer exceto ouro, prata e joias. Aiden pensou que poderia conseguir alguns livros secretos de artes marciais ou algo parecido. Walter pediu à sua empregada, uma jovem e muito bonita chamada Ritter, que entrasse no quarto. Ele preparou pessoalmente a virgem para que o governante a apresentasse como presente. Mas não vale a pena, Aiden já tem uma. Oprah está satisfeita com sua boa aluna, que não permitirá que a beldade interfira em suas ambições. Ritter é bem versada nas técnicas secretas chinesas e não é comparável às empregadas domésticas comuns. Aiden ficou emocionado com a sinceridade de Walter e aceitou um presente tão maravilhoso. É verdade que o método Yin Yang só pode ser usado em mulheres. Mas não foi perda de tempo, finalmente uma garota de nível inferior e você pode se divertir com ela. Walter ordenou que ela arrumasse suas coisas e voltasse com o arauto. De agora em diante ela o servirá. Mas a garota não é tão simples. Depois de 3 anos disfarçada, ela finalmente se aproximou do Lorde Demônio como queria. Agora ela tem a oportunidade de matá-lo e destruir a seita demoníaca. Um espião da Aliança Ortodoxa do Dão na mansão Harbinger. Depois de uma noite correndo, Aiden está se sentindo muito cansado. Ritter aqueceu a cama para o novo dono e está pronta para colocá-lo na cama. Mas não há necessidade de pressa para dormir. Parece que Oprah está com ciúmes da nova mulher da casa, e Aiden levou uma pancada na cabeça por causa de sua luxúria. E então ela me pediu para sair por 1 minuto. Ritter não entendeu o que aconteceu. Ele notou a adaga atrás dela? E por que o professor está tão bravo? Há algum motivo para isso?
Aiden finalmente descobriu que se ela não estava com raiva, era ciúme. E de que tipo de traição estamos falando? Ela é a mentora dele. Por tais palavras, Oprah está pronta para abrir a boca se seu aluno disser tal absurdo novamente. Querendo escutar o que estava acontecendo atrás da porta, Heather caminhou em direção à saída. Mas alguém entrou na sala pela janela. A menina se assustou e se virou para ver quem era. Seu tio Isaac veio até ela. Ele viu que o Lorde Demônio havia se mudado. Então ele foi até seu aluno. Escondido por 10 anos, nunca conseguiu se aproximar do líder. Mas Heather conseguiu levá-lo para a cama em apenas 3 anos. Uma chance única na vida. Então ela teve que pegar o frasco de veneno para selos de sangue. Se você aplicar veneno a uma espada, mesmo um grande mortal não será capaz de fazer nada, ele morrerá devido a um pequeno ferimento. Depois de entregar a mamadeira, Isaac deixou imediatamente a menina, na esperança de esperar boas notícias dela. Enquanto isso, na rua, Oprah punia Aiden dizendo que agora que todos os 5 anciãos estão intimidados, ele precisa se apressar, deve coletar rapidamente todas as técnicas secretas das 9 grandes alianças para recriar os 9 segredos ilimitados. Se forem descobertos, a aliança atacará o culto demoníaco a qualquer custo. Mas Aiden está distraído. Oprah não sabe se ele está ouvindo. Correndo pelo quintal, Isaac pulou a cerca, alegrando-se porque o diabo nunca mais verá a luz do dia. Valeu a pena ser mais discreto, já que Aiden ouviu e alcançou o rato. Precisamos nos esconder rapidamente. Isaac espalhou bombas de fumaça. Mas Aiden o viu perfeitamente de cima. Não está claro por que de toda essa fumaça. Tão rápido. E por que o senhor não o perseguiu? Na aliança tão, ele é conhecido como a flor voadora sobre o campo. Ninguém no mundo jamais conseguiu alcançá-lo. Mas ninguém iria alcançá-lo. Isaac foi atingido nas costas por uma pedra. Por que se esforçar tanto para pegar um espião quando tudo pode ser muito mais fácil? Depois disso, Aiden o levou para a masmorra, pegou suas roupas e armas e amarrou-o à mesa de tortura. Isaac acordou em uma posição inesperada. O Lorde Demônio ficou na frente dele com uma sacola, ordenando-lhe que dissesse quem o enviou. O espião está pronto para vivenciar todos os 17 tipos de tortura, até morrer, mas não dará nenhuma informação. Parece que ele passou por um treinamento especial e a tortura não vai ajudar aqui, mas Aiden preparou outra coisa. Da sacola tirou uma espinha de peixe King Bill, que achou muito interessante. Isaac não conseguia entender. O senhor estava tentando fazê-lo rir até a morte com esse dispositivo engraçado? Aproximando-se da parede, Aiden fez um pequeno buraco nela e começou a enfiar ossos nela, bola por bola. Em seguida, ele pediu atenção para mostrar como esse dispositivo poderia ser utilizado. E ele puxou com força, esmagando ainda mais o buraco. Então Isaac percebeu onde isso ia dar e ficou com tanto medo que sua bunda doeu. Quanto mais Aiden se aproximava dele com os balões, mais alto ele gritava que contaria tudo o que sabia. Tendo aprendido tudo, o senhor e Oprah voltaram para casa. Parecia-lhes que foram enviados pelos 5 anciãos, mas não podiam nem pensar que seriam espiões das 9 seitas. Maldito Walter, parece que Aiden terá que torturar a nova empregada hoje, que, ao saber que finalmente voltou, espera Hugo na entrada com um punhal. O momento perfeito. Você precisa fazer assim que ele abrir a porta. Tudo vai dar certo, até um arranhão será suficiente. Bem, no momento em que Aiden queria entrar, uma voz feminina o chamou na esquina. Essa voz é muito familiar. Woody não conseguia dormir, a noite parecia durar para sempre. E por que a mais velha veio à mansão do senhor? O que ela está fazendo aqui no meio da noite? Ela não é tão velha para ser chamada de anciã, mas Aiden não se importa tanto com o nome dela, mas sim com o que ela está tentando fazer. Através da parede, Heather levou uma boa pancada na cabeça. Woody já começou a trabalhar, mas Aiden continua a fazer perguntas. Após um golpe forte, Heather se agachou e ouviu enquanto o governante atrás do muro tentava evitar a mulher persistente, dando desculpas de que não tinha forças, mas não parecia crível. Não há forças para esperar mais, ele ainda está do lado de fora da porta, pode ser morto por esta porta de papel. E então Aiden decidiu mostrar a Woody a garota que Walter lhe deu. A única coisa estranha é, o que ela está fazendo do lado de fora da porta? Escondendo a adaga nas costas, Heather começou a murmurar confusa, incapaz de encontrar uma desculpa. Fazendo uma reverência, ela disse que Senhor Forte, suas costas doíam, ela precisava dar um passeio. O que também foi uma desculpa para Aiden. Woody saiu, mas prometeu voltar amanhã à noite. E por que a mais velha de repente agiu como se estivesse no cio? Finalmente, depois de lidar com todos os convidados indesejados, você pode começar a trabalhar.
Sem se virar, Aiden pediu a Ritter que largasse a adaga, ele só queria falar com ela. Percebendo que havia sido exposta, ela decidiu seguir em frente. Mas ele não tinha força suficiente, a régua torceu habilmente e nem sequer tocou na lâmina envenenada. Ritter ainda quer salvar sua irmã? A questão é muito inesperada. Como o governante da aliança adversária conhece tais detalhes sobre ela? Aiden nem precisou fazer perguntas sobre o último ano, ele contou tudo sozinho, até admitiu que espionou o aluno tomando banho. O nome da irmã de Ritter é Oprah, ambas são discípulas da Aliança Celestial. Sua irmã foi presa por insultar seu mestre e quase perdeu seu cultivo. Para salvá-la, Ritter se ofereceu para trabalhar disfarçada em uma seita demoníaca e tentou matar o líder. Qual dos dois é melhor em dominar a habilidade da primeira seita celestial? O dedo Guan. Claro, Audrey, ela é a discípula mais sábia da primeira seita celestial, e é tão boa com o dedo Guan que nem mesmo os mais velhos conseguem lidar com ela. Se Ritter não matar o Lorde Demônio agora, ela não conseguirá salvar sua irmã, já que ela já foi capturada, mesmo que Aiden envie seu corpo para o culto. Mas o Senhor pediu para lhe mostrar o caminho, os dois partiriam de madrugada e ele mesmo salvaria a Audrey. No dia seguinte, quando o sol já havia nascido, Aiden estava dormindo, e Ritter sentou-se ao lado dele e pensou no que havia acontecido. E por que, sabendo que ela tentou matá-lo, o governante deixou a garota sozinha no quarto? Ele não tem medo de que ela tente matá-lo novamente. Ritter poderia fingir que concordava com seu plano, e então contar ao dono e montar uma armadilha. Mesmo que não fosse assassinato, ainda assim seria uma grande conquista, e por isso ela sentiu um arrepio na espinha a noite toda. A empregada bateu na porta para acordar o patrão. Quando ele acordou, ele permitiu que Kate entrasse no quarto. Ela trouxe água e uma toalha para que o bispo pudesse se lavar. Mas eu não esperava ver outra garota na sala, porque ela chegou tarde e não teve tempo de conhecê-la. Aiden apresentou-a como guia e pediu-lhe que reunisse os 5 anciãos. Na sala de reuniões, sentado no trono, o governante não esperava ver os mais velhos tão letárgicos. O que há de errado com eles? Eles são meio reservados, não dormiram o suficiente? Ele os reuniu aqui para anunciar que iria viajar e deixar a seita por um tempo. Os 5 cuidariam dos assuntos da seita enquanto o senhor estivesse fora. Foi inesperado ouvir tal declaração de um líder pouco antes da partida. Ele não voltará tão cedo, por enquanto eles devem se comportar bem e deixá-lo ver quem é mais adequado para o cargo de Lorde Demônio. As palavras que ele iria avaliá-los fizeram com que todos os 5 pensassem que era uma armadilha, que ele iria se esconder e observar qual deles ousava se opor a ele. Como eles podem ser tão sábios quanto o Senhor Supremo? Somente sob sua liderança sua seita pode se tornar grande. Quanto mais tempo ele ficasse fora, menor seria a probabilidade de fazerem algo contra ele. Agora que tudo está decidido, é hora de partir. Ontem à noite, o Senhor rejeitou Wood. Ela esperava que esta noite ele tentasse fazer as pazes, mas ele decidiu fugir. Graças ao poder do Senhor, junto com Ritter eles voaram em direção à seita através do céu. Nesse momento, a garota estava pensando que deveria ganhar pelo menos um tempinho para o mestre de sua seita preparar uma armadilha. Quando você chegar bem perto, é hora de encontrar um lugar para pousar. Depois foram a pé para a cidade de Tanfu, aos pés do Pico Lin, sede da seita Tano. As pessoas da cidade vivem com bastante conforto. Ritter freou o senhor, sugerindo que eles seguissem em frente e encontrassem uma pousada onde pudessem ficar, esperando que os descendentes de seu clã estivessem no mercado e ela pudesse encontrar um deles e transmitir uma mensagem. Mas Aiden, apontando para o prédio à esquerda, com a placa de uma casa de lazer, sugeriu ficar ali. As meninas cumprimentaram os convidados com alegria, percebendo que ele não estava aqui há muito tempo e o quanto sentiam sua falta. Todos eles se lembraram de como ele os procurou antes. Quando questionado sobre quem era a garota que veio com ele, ele respondeu que era sua esposa. As senhoras pularam em direções diferentes quando ouviram isso. Um deles disse com medo que em sua casa de prazer havia uma regra que proibia esposas. Se eles disserem que não são bem-vindos, talvez você deva ir a uma taverna normal. Mas Aiden decidiu tudo aqui também, dizendo que sua esposa o apoiava, e os dois vieram aqui para diversificar seus jogos de casamento. As meninas ficaram surpresas com o quão aberta sua esposa era e como ela era bem-sucedida. Eles precisam de um bom quarto com bom isolamento acústico. Ritter, depois de tanta vergonha, deve matar Aiden sozinha. Olhando em volta, o senhor sugeriu que não deveria haver estudantes de Tano em tal lugar. Como uma das 9 seitas corretas, eles são muito rigorosos com seus discípulos. Os discípulos treinam duro na montanha todos os dias.
A única maneira de sair da montanha é comprar ervas ou livros. Todos os discípulos se esforçam para alcançar grande virtude. Como essas pessoas podem se rebaixar a coisas tão sujas? Mas Aiden apontou o dedo na direção oposta da sala, perguntando quem eram as pessoas de roupão ali. Os rapazes, vestidos com as mesmas roupas, se divertiram com as garotas locais. Parece que o mundo de Ritter desabou. O cara que estava atrasado disse aos amigos que a professora estava pressionando muito ele, e ele disse que precisava comprar livros, então foi até eles. O bispo e seu companheiro receberam um lindo quarto e disseram que assim que quisessem se divertir poderiam ligar para alguém. Parando de lado, Ritter tentou se convencer de que esses 3 alunos devem ter vindo em uma missão igual a ela. Eles definitivamente não iriam para lugares assim sozinhos. Graças a eles ela pode passar informações. Isso é uma ótima oportunidade. A pretexto de fazer um lanche, ela decidiu sair da sala. Aiden e Oprah têm 100% de certeza de que ela foi transmitir a informação, afinal o senhor está agora no território da seita celestial. Ritter continuou inventando desculpas para os alunos de Tano. Talvez eles tivessem vindo para tirá-la daqui? O mestre deve ter sabido de seu retorno e providenciou para que os alunos viessem conhecê-la. Alegre, ela abriu a porta, mas parece que todas aquelas desculpas que ela inventava para si mesma eram apenas uma negação da verdade. Os alunos estavam se divertindo com as prostitutas e definitivamente não esperavam a visita de Ritter. Eles gritaram com ela e a garota saiu voando da sala como uma bala. Agora ela está definitivamente desapontada, não há mais desculpas para inventar. A dona do estabelecimento chamada Brenda observa de lado o que está acontecendo. Na manhã seguinte, Aiden abriu os olhos cheio de energia. Mas ele, é claro, não esperava ver-se nos braços de seu mentor. Oprah ficou deitada sobre ele a noite toda e transmitiu sua verdadeira energia. Quando Aiden melhorar seu cultivo, ele definitivamente retribuirá ao mestre por sua gentileza. Parece que Ritter ficou acordada a noite toda, sentada ansiosamente na mesa de cabeceira no chão. Ainda não consigo aceitar que os alunos de Tano possam fazer tais coisas. Se você se apressar e for para a montanha hoje, a companheira de Aiden não deixa de pensar que precisa encontrar uma oportunidade para relatar ao mestre sobre a chegada do Lorde Demônio em seu território. Mas antes que tivessem tempo de ir até a saída, foram parados pelos alunos pouco diligentes de Tano. Eles pareciam reconhecer Ritter, e ontem ela parecia familiar para eles, mas não conseguiram se lembrar imediatamente. Foram eles que estavam no quarto em que ela entrou ontem sem bater. Parece que os alunos de Tano decidiram que Ritter entrou aqui porque a acusam de se esquivar de um trabalho tão importante. Os rapazes começaram a agarrá-la pelos braços e puxá-la para um lugar isolado. A menina pensou que se a levassem ela teria a chance de transmitir uma mensagem. É muito óbvio que ela trairá o Lorde Demônio. Mas Aiden tem certeza que sua companheira ficará decepcionada. Será que os 3 alunos que passaram a noite na casa de prazer terão paciência para ouvir sua explicação? Essa é uma chance de fazê-la se apaixonar pelo suzerano. Os alunos de Tano pressionaram na contra-parede, sem ouvir o que ela dizia, e pediram-lhe que não os acusasse de crueldade, pois a culpa era dela por tê-los apanhado em flagrante. Os caras não podiam imaginar encontrar outros discípulos da seita na casa de prazer, e Ritter também deve ter vindo para esta casa porque tinha medo de que outros discípulos a vissem. Se ela cuidar bem de seus irmãos, talvez eles a deixem viva, mas sem a possibilidade de retornar ao clã, encontrarão um lugar isolado, trancarão-na lá e irão regularmente brincar com ela. Por tais ameaças, o cara recebeu um forte golpe entre as pernas. Então Ritter tentou fugir, mas outro aluno a alcançou e a jogou no chão. Antes disso, a garota conseguiu abrir a porta. As pessoas do lado de fora olhavam acusadoramente para os rapazes desonrando o uniforme. Pela palma da mão, Ritter implorou por ajuda. Aiden sabia que eles eram canalhas, mas não achava que fossem tão ruins. Não há necessidade de pressa para ajudar, parece que alguém está chegando. A dona da casa de prazer, Brenda, veio ver quem se atreveu a bagunçar a casa dela tão cedo. Este conflito não tem nada a ver com a senhora, por isso os alunos de Tano pediram que ela não interferisse. Os caras estavam tentando convencer uma boa garota a se prostituir, como ousam fazer algo assim na casa dela? Eles são clientes bem antigos, então é claro que ela os conhece, mas isso é um negócio sério, então se eles quiserem fazer algo sujo, deixe-os fazer em outro lugar, para não quererem arruinar a reputação de Brenda. Os discípulos de Tano não deveriam fazer cena em um lugar como este, se não podem arruinar sua reputação, é melhor tirar Ritter. Os rapazes, decidindo sair silenciosamente, arrastaram a garota com eles. Mas eles esqueceram uma coisa, deveriam pagar antes de partir.
Que insulto! Eles estavam prestes a sair sem pagar e jogaram 15 moedas nas mãos da senhoria. Mas as garotas que eles contrataram ontem à noite são as melhores das melhores, não será suficiente. Essa não é a primeira vez que a galera vem aqui, é estranho que eles estejam tentando enganá-los, sempre pagavam 5 moedas por uma visita. Os 3 pediram as melhores meninas, 5 moedas não bastam, 5 moedas custam uma vez, agora a quantia é maior. Os caras não conseguem entender do que Brenda está falando. Ela quer dizer que uma dessas entradas custa 5 moedas. Agora os alunos de Tano vão pagar muito mais. As meninas leem tudo e estão prontas para dizer quem lhes deve quanto pela noite passada. O cavalheiro servido pela moça da direita deve-lhe 250 moedas, o cavalheiro servido pela moça da esquerda deve-lhe 325 moedas. E a moça que estava atrás deixou escapar vergonhosamente que o cavalheiro a quem ela servia devia 20 moedas. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, 20 moedas são apenas 4 vezes, os jovens precisam de um bom tônico. Os 2 traíram imediatamente o amigo, que se divertiu com apenas 20 moedas. Batendo palmas, Aiden desejou que eles tivessem se juntado ao culto do diabo, tanto dinheiro. O estudante ofendido Tano decidiu fazer a coisa certa e destruir esta instituição duvidosa. Mas Brenda tem 2 seguranças, o pequeno Momo e o grande Momo. Provavelmente nenhum dos convidados os tinha visto. Aiden foi colocado em uma sala separada, eles provavelmente decidiram cuidar do fraco que não queria defender sua esposa. Ele mesmo não conseguia imaginar que existissem Barbies tão legais em um lugar assim, esse cara se transformou em um idiota. A dona da casa do prazer veio pessoalmente ao seu quarto, mandando suas companheiras esperarem do lado de fora e manterem a ordem. Chegando mais perto e se abaixando, ela se apresentou e expressou o desejo de conhecer o Lorde Demônio. Reconhecendo o senhor apesar de seu disfarce, ela deve ser membro da aliança externa do culto demoníaco. As principais forças da aliança diabólica são 72 ramos, 36 dos quais estão escondidos em 9 terras. Brenda é a chefe de um deles, o Salão das 100 Flores. Sem saber por que seu povo está em conflito com os estudantes da seita Tano, ela poderia ter agido precipitadamente ao entrar no conflito. Parece que Brenda estava preocupada que o senhor pudesse revelar sua identidade, então ela guardou o Ritter para ele, mas ela não sabia que a garota era membro da seita Tano. Com que propósito o governante veio à cidade de Tanfu e seu aliado pode ajudar de alguma forma? O olhar do governante mudou drasticamente, ele não a conhece e não sabe se pode confiar nela. Brenda caiu de joelhos e começou a pedir desculpas por tentar interferir nos planos de sua majestade. Ela não tinha ideia de parar o culto demoníaco. Oprah também não confia nela, muitas das forças da aliança são agentes duplos, por isso é melhor não criar problemas. E então Alicia apareceu e disse que conhecia Brenda, ela era leal ao culto demoníaco, então não havia necessidade de se preocupar. Enquanto estava no trono, Oprah estava tão absorta em treinamento que nunca cuidou dos assuntos da seita, portanto, não sabia disso. Os criados bateram na porta, algo aconteceu. O mestre do Tiger Hall da primeira seita Tano, Lex, chegou. Os 3 caras que detiveram hoje são seus alunos. Com que rapidez ele veio, Brenda sugere tentar segurá-lo enquanto o Lorde Demônio sai pela porta dos fundos. Na verdade, ele veio aqui para se infiltrar em Tano com a ajuda dela, então precisará de outro favor. Circulando pela sala, Ritter pensou no fato de que os discípulos de Tano estão desesperados, há muita escória lá, e ela só pode confiar em seu mestre. Se ela for para a montanha agora, ela será a primeira a revelar a identidade do Senhor Demônio para o mestre da seita. Aiden entrou no quarto dela e perguntou se estava tudo bem, ela devia estar com medo. Está tudo bem, mas será que a dona da casa de prazer vai deixá-los ir agora? Ninguém os está segurando, mas você terá que ficar um pouco. O mestre do Tiger Hall Tano, Lex, irrompeu no salão principal, trazendo consigo uma multidão de seus alunos, querendo conhecer o dono do estabelecimento. Quantos caras ele trouxe com ele? Talvez precisem de meninas. Se sim, então terão que vir mais tarde, porque ainda estão dormindo. Mas o mestre não pretende brincar e exige que os 3 alunos lhe sejam devolvidos. Deixe-o aceitar, mas primeiro ele precisa pagar a dívida. Mas Lex não vai pagar prostitutas. Hoje ele decidiu mostrar o que é a lei. Numa cidade como Tanfu, não pode haver lugares sujos e obscenos. Ele ordenou que seus alunos destruíssem tudo ao redor. Mas não pense que você pode fazer o que quiser, pois a guardiã da seita deles também visita esse estabelecimento. Se eles não pagarem pelo dano, ela fará questão de informar a eles sobre sua dívida. Todo mundo tem medo do guardião da seita e, felizmente, Lex acreditou. Em tão pouco tempo,
Conseguiram destruir 5 cadeiras de pau rosa amarelo, uma coluna de madeira dourada, 10 conjuntos de xícaras de chá imperiais de dinastias anteriores, 20 tigelas de porcelana antigas. O dano total é de 2.440 moedas pelo preço de mercado. Isso não leva em consideração o dano moral. Brenda não vai usar Lex para seus próprios interesses, então ele vai pagar a ela 3.000 moedas, e todos vão esquecer o que aconteceu. Parece que o mestre está começando a duvidar. Talvez fosse melhor se o guardião da seita Tano resolvesse isso. Ritter tem certeza que mestre Lex foi enganado. O guardião é um homem honesto e justo. Ele não poderia ser cliente neste lugar. Aiden se virou e olhou estranhamente para seu companheiro. Talvez Lex apenas conheça melhor o guardião. O senhor saiu, dizendo que agora era sua vez de entrar no jogo. Já desapontada com os alunos, Ritter pensou que talvez o Lorde Demônio estivesse certo, e o guardião na verdade não era uma pessoa tão justa. Você precisa cair em si, não permitir que tais pensamentos entrem em sua cabeça e também não deve permitir que o diabo leve a melhor sobre você. O mestre do Tiger Hall expôs todo o dinheiro que tinham na frente de Brenda e prometeu pagar o resto em outra hora. Mas o dono de tal negócio viu muitos homens saírem sem pagar, então isso não vai funcionar. Existem muitas outras maneiras de saldar sua dívida. É óbvio que o mestre pensou quando ouviu isso de uma mulher que administra prostitutas. Mas ele não deveria se preocupar, seu corpo flácido não interessará a nenhum cliente. Brenda está pronta para perdoar a dívida se Lex aceitar seu irmão, que sempre quis ingressar na seita Tano, como seu aluno. Era inédito um Lorde Demônio fingir ser um discípulo de uma seita externa. Talvez ele não queira mais ajudar Ritter a salvar sua irmã, mas Lex deixou Brenda perplexa ao dizer que, dado seu relacionamento com o guardião do culto, ela poderia simplesmente recorrer a ele. Isso ocorre porque Aiden há muito admira a habilidade de Lex e quer aprender artes marciais apenas com ele. Ninguém mais é digno de ser seu mestre. Tais elogios lisonjearam muito o mestre do Tiger Hall, e ele imediatamente se tornou o mais gentil. Mas Aiden não parou, ele falou sobre o quão excelentes eram suas artes marciais, como seu valor era mundialmente famoso e como seu temperamento era incomparável. Que Lex é um farol no meio de uma noite escura, uma luz que mostra o caminho. O objetivo de sua vida é uma montanha que ele nunca alcançará. Parece que as pessoas ao seu redor não apreciavam suas habilidades de atuação. Aiden será aceito no Tiger Hall depois de uma atuação tão digna de um Oscar? Mestre Lex recebeu um prazer incomparável com o que ouviu. Isso deve ser sinceridade. Ele certamente aceitará uma pessoa tão boa como seu discípulo. Lex levou Aiden para a montanha, onde o entregou a um camarada mais velho que deveria lhe dar roupas e mostrar-lhe tudo. Não importa quem tinha ligações ou com quem, assim que você cruzar o limiar da seita, você precisa seguir as regras, caso contrário surgirão problemas. Na frente de Aiden estava um cara muito rude que estava pronto para começar uma briga só porque o cara novo não o chamou de veterano. Ao que o governante lhe deu um lingote de ouro, o que o fez mudar muito. Agora ele está pronto para cuidar de tudo que o jovem mestre desejar. A aldeia é cercada em 3 lados por muros naturais, em um deles você pode ver um buraco. Foi isso que o fundador do clã Tano deixou, ele fez isso com a ajuda de sua arte com os dedos Tuan. Este buraco deve ter cerca de 50 metros de diâmetro, por isso não é surpreendente que esta técnica esteja incluída na lista das artes dos 9 Senhores Supremos. E finalmente Aiden chegou ao vestiário, ele ficou sozinho para poder escolher as roupas que lhe serviam. Vladika sentiu alguém se aproximar da janela entreaberta. Ritter subiu a montanha para encontrá-lo. Ela tinha certeza de que Aiden tinha ido ao vestiário, mas quando entrou não encontrou ninguém. Para onde ele poderia ter desaparecido? As roupas estão sobre a mesa. Parece que membros de seitas conhecidas têm o truque de se esgueirar pelas janelas. Aiden, que estava pendurado no teto, contou isso a ela. A inocente Ritter não estava pronta para testemunhar algo assim. Ao ouvir os gritos, o mais velho correu para saber o que havia acontecido. Mas quando ele correu para dentro, não encontrou ninguém. Para onde alguém poderia ir em uma sala fechada e o que eram aqueles gritos? Precisamos descobrir tudo. O mais velho correu até o capataz para relatar o incidente, enquanto Aiden e Ritter estavam escondidos no telhado. Constrangida, a menina gritou com o governante, chamando de tarado, o que em nada ofende, já que ele também é um demônio. Por que ela veio até ele? Ele prometeu ajudá-la a salvar a irmã, porque ele desistiu e veio pessoalmente para a seita Tano, um lixo que não consegue cumprir sua palavra. Aiden agarrou o rosto dela e apertou-o com força. Em primeiro lugar, ele é um Lorde Demônio. Se ela se atrever a gritar com ele novamente, sua cabeça cairá rapidamente de seus ombros.
Em segundo lugar, ela não deveria ler para ele a moral sobre a retidão, não esquecer quem ele é. Em terceiro lugar, a cooperação deles terminou no momento em que ela se voltou para aqueles 3 caras na Casa do Prazer. Todo esse tempo ele sabia da traição. E o que ele deveria fazer agora com a única pessoa que sabe quem ele realmente é? Aiden agarrou Ritter pelo pescoço e segurou-o por tempo suficiente para assustá-la o suficiente. Então ele o soltou, dizendo que ela não resistiu e o decepcionou muito. Não há interesse em matar alguém tão patético como ela. Ela gritou com toda a força que estava errada, que não deveria ter traído Aiden. Deitada nos ladrilhos, ela continuou a implorar perdão. Ela implorou para que ele não desistisse dela e ajudasse a salvar sua irmã. Ela prometeu que não contaria a ninguém e faria de tudo se ele a ajudasse. Mudando sua raiva para misericórdia, ele concordou com uma voz calma, já que ela pediu isso. Aiden fará um favor a ela, mas apenas uma vez. Tendo se mudado para um lugar mais tranquilo, eles começaram a discutir seus planos futuros. Ritter não se atreve a ir até o mestre agora, porque tem medo que ele decida que ela voltou secretamente, então não haverá chance de salvar sua irmã. A primeira coisa que ela pode fazer pelo mestre é falar sobre a situação na seita Tano. O governante da seita Tano, Calib, não é visto em público há muitos anos. O guardião direito morreu há 10 anos e ainda não foi substituído. Agora o guardião esquerdo está encarregado dos assuntos da seita. Seu nome é Jacó. E como a irmã Ritter poderia ofender o mestre? Embora ela e sua irmã tenham sido treinadas no místico Salão da Raposa, elas raramente se viam porque a Audrey é muito talentosa e treinada pessoalmente pelo mestre. Há 1 ano ela ofendeu e foi presa, então Ritter tentou vê-la várias vezes, mas não deu certo. Acontece que ela nem sabe de seu paradeiro. Sem saber se sua irmã estava viva ou morta, Ritter arriscou muito sua vida para se infiltrar na seita demoníaca. Aiden jogou para ela uma sacola contendo um artefato antigo. E então ele compartilhou seu plano para salvar Audrey. Oprah não entende por que precisa ser tão complicado quando o governante consegue encontrar sua irmã em apenas um dia. O clã Tano é um inimigo, pois eles podem facilmente pegar o dedo de Guan, já que já vieram. Vale a pena mandar sua seita para o inferno. O Mystic Fox de Master, chamado Steven, estava treinando, quando Ritter olhou para o quintal e chamou por ele. Tudo o que ela teve tempo de dizer foi que havia retornado e nada mais. Como o mestre imediatamente correu até ela e a empurrou abruptamente para o quintal, agarrando a garota pelo pescoço e arrancando-a do chão, ele gritou que pediu para matar o Lorde Demônio, mas ela fugiu. Isso é uma vergonha para a seita deles. E por que todos gostam tanto de estrangulá-la? Depois de ganhar forças, ela espremeu que tinha informações importantes. Informação de que o Lorde Demônio se infiltrou na seita Tano. Ritter ganhou a confiança de Walter, o mais velho da seita demoníaca, e conseguiu se aproximar do chefe dos demônios, Aiden, em suas mãos, o equipamento exclusivo de todos os Lordes Demônios como prova. Não pense que Stephen não sabe que equipamento o diabo possui. Se ela se atrever a mentir, saberá as consequências. Curioso, o que o bispo deu a ela? Isso é algo que ele não precisa mais. Na verdade, este artefato contém a essência de um demônio, da primeira, segunda e terceira gerações. Esse tesouro é realmente incrível. Parece que o senhor confia muito em Ritter. Por que ele deu a ela algo tão valioso? O que ele estava planejando? E como o Demon Lord entrou na seita Tano? Estando ao lado do demônio, ela não teve tempo de matá-lo. De repente Aiden saiu, dizendo que precisava fazer algo importante. Mais tarde a garota fez perguntas e finalmente descobriu sua trama e qual era seu objetivo. Antes de falar sobre os objetivos do demônio, Ritter gostaria de ver Audrey e ter certeza de que ela está viva. Como ela ousa impor condições ao mestre, se eles podem realmente destruir o Lorde Demônio? Isso não apenas ajudará a seita Tano a aumentar seu prestígio na Liga dos Justos, mas também permitirá que o próprio Steven faça mais progressos no cultivo. Tal oportunidade única na vida. Enquanto isso, Oprah descobriu que Aiden entregou o artefato pessoal de seus mentores. O Lorde Demônio, vestido de estudante, voltou ao pátio onde o professor furioso o esperava. Vendo a carranca, ele imediatamente usou suas habilidades de atuação. Um recém-chegado anda dentro da seita como quiser e terá que receber punição. A seita Tano vai ensinar qualquer um a se apresentar corretamente. O primeiro golpe vai quebrar ossos, o segundo vai quebrar carne e o terceiro vai danificar órgãos. Hoje Aiden receberá 2 golpes para saber do que seu professor é capaz. O mestre nem pergunta ao infrator onde ele esteve, mas ele não liga. Se um aluno não obedece, ele precisa apanhar. Parece que Aiden precisava ficar sentado um pouco mais com os guardas esquerdos e beber chá.
Os dois anciãos deram um bom golpe para punir o arrogante recém-chegado. Mas o mestre do Salão dos Tigres o protegeu com seu corpo e recebeu os golpes sobre si mesmo. Que estalo expressivo de ossos. Os alunos mais velhos ficaram com muito medo. Está tudo bem, Lex garantiu que não estava com dor, mas ao mesmo tempo não conseguia nem falar normalmente. Ele não tinha ideia de que o relacionamento entre seu discípulo favorito e o guardião esquerdo era tão bom. Aiden admira a disposição de seu mentor em receber golpes. A recompensa que ele está pronto para ajudá-lo a se tornar o guardião certo. Mais tarde, Ritter se aproximou do portão e jogou uma pequena mensagem para Aiden. A habilidade de escrever voando a ajudou nisso, que se dirigiu ao destinatário por todo o pátio, e voou direto para a janela certa. A carta voadora não tem muito poder, mas é muito boa para transmitir pequenas notas. Só há uma palavra escrita no papel, meia-noite. Parece que Ritter ganhou alguma confiança e vai encontrar sua irmã esta noite. Não é muito conveniente contar com ela, então o senhor gostaria de segui-la, mas com sua força é fácil ser descoberto se ele for. Parece que ele esqueceu todos os truques que Oprah lhe ensinou. Se Aiden quiser se esgueirar no escuro, ele terá que usar a técnica de divisão da alma. Esta é uma técnica em que uma parte da alma é separada, criando assim um duplo que pode atravessar paredes e comunicar com o seu próprio corpo. Esta técnica é mais eficaz para espionagem e espionagem. Mas não é tarde demais, porque Aiden ainda não estudou isso. De jeito nenhum, Alicia está pronta para ensiná-lo agora. Essa ênfase no peito atraiu a atenção do governante. Enquanto isso, Mestre Stephen levava Ritter para sua irmã à noite. Ele disse que iriam para o fundo da montanha, parece um lugar bem isolado para guardar gente. Vladka realmente espera que ninguém o note dessa forma. A ênfase no peito não foi em vão. Se alguém o visse, morreria de vergonha. Alicia está prestes a seguir Ritter e Steven, mas por enquanto ela enfiou o senhor de volta em seu peito. O lugar onde guardam as pessoas fica atrás de uma passagem secreta na rocha. Descendo as escadas, Steven contou a Ritter como ele tentou ensinar a irmã dela, mas ela era estúpida demais para entender o que estava acontecendo, e era melhor os dois conversarem. Abrindo a porta, ele olhou para dentro do quarto e avisou Audrey que a irmã dela havia chegado. A garota estava sentada à mesa em uma sala bastante decente lendo livros. Aiden, vendo tal foto, suspeitou que algo estava errado aqui. Audrey está calma demais para uma prisioneira. Pegando a mão de Ritter, ela tentou acalmar as lágrimas. Ela não consegue ver que sua irmã está bem, que ela simplesmente cometeu um erro e decepcionou seu mestre, então ela se ofereceu para aceitar o castigo, ficar aqui, e então, enfaticamente, pediu-lhe que obedecesse a seu mestre. Parado na porta, Stephen disse que era hora de ir embora, pois já era tarde. As meninas se despediram. Audrey prometeu que muito em breve estariam juntas. Assim que a porta se fechou, o sorriso doce desapareceu do rosto da garota. E depois a máscara sob a qual o diretor escondia uma câmara secreta de tortura. Agora, depois de conhecer sua irmã, Ritter pode contar a verdade sobre o propósito pelo qual o diabo veio a Seita Tano. Se ela agora dissesse a verdade ou contasse o que lhe foi dito, a irmã ordenou-lhe que obedecesse ao seu mestre. Aiden sussurrou para Usho que a irmã que ela acabará de ver era falsa e deveria fazer o que ele disse e não perder tempo. Aiden ajudaria a encontrar a verdadeira Audrey. Será que ela não percebeu a falsidade da irmã? A luz da sala estava fraca e a própria Ritter estava chorando e não olhou para ela de perto. O comportamento de sua irmã também era estranho. O diabo se disfarçou de um dos mestres da seita Tano e planeja matá-lo. Stephen pegou a mão dela e puxou-a para si, querendo que ela lhe contasse mais. Agora só falta encontrar a verdadeira Audrey. Uma masmorra tão grande, e apenas um prisioneiro está trancado. Isso não pode acontecer. Muito provavelmente ela está trancada em um dos quartos, em algum lugar mais profundo. A única dúvida é como encontrá-la. A matrona saiu da sala falando em voz alta sobre a necessidade de continuar agindo, mesmo que demorasse a noite toda. Ela foi mais fundo no corredor, deveria valer a pena segui-la. Ao chegar ao cômodo desejado, ela o abriu com o pé. Acorrentada, vendada e com um pano na boca, lá estava a verdadeira Audrey. O diretor bateu nela, dizendo que a irmã havia voltado. Ia vê-la. Era uma pena que ela fosse tão estúpida que nem reconheceu a farsa. Alicia pode lançar um feitiço no senhor se ele quiser lutar. Por se tratar de uma prisão especial, deve haver algum tipo de proteção nela. Se você fizer algo precipitado, só pode atrasar o tempo. É melhor esperar e observar. O diretor bateu na prisioneira até ela ficar cansada e depois saiu da sala. Ao ver os convidados na sala, Audrey pediu-lhes que não se preocupassem para que não os vissem.
Aiden enfatizou imediatamente que não é um pervertido. Olhando para cima, ela ficou com medo se eles fossem membros de uma seita. Parece que ela não está feliz que seu inimigo jurado tenha vindo até ela. Mas por não querer ser concubina do guardião esquerdo, foi aqui presa pelo mestre que antes respeitava, e depois de pensar bem fica difícil dizer quem são os demônios ou os justos. Então ela não sofreu uma lavagem cerebral para salvá-la. Ritter queria se infiltrar na seita demoníaca e matar os Lordes Demônios, mas ela foi enganada e correu para os braços de uma mulher que fingia ser Audrey. Ao ouvir isso, a menina quis transmitir uma mensagem à irmã para que ela fugisse o mais longe possível da seita Tano. Não há necessidade de entrar em pânico, pois Aiden prometeu a Ritter que salvaria sua irmã. Se ela quiser, ela pode ir com ele. Agora que encontraram o lugar, eles só precisam esperar o corpo real do Senhor para salvar dela. Mas Alicia percebeu que Mestre Steven havia instalado uma formação mágica na masmorra, com a qual ele poderia detectar se alguém fosse levado embora. Está tudo bem, Aiden tem outros caminhos, mas ele deve ganhar a confiança de Ritter. Existe algum segredo que só ela sabe, sua irmã. Por tanto tempo, Oprah começa a se preocupar porque seu aluno ainda não voltou? Depois que o clone se acalmou, a consciência retornou instantaneamente ao corpo real. Oprah mal pode esperar, ele encontrou Audrey. Conseguiu chegar a um acordo com ela? O governante deixará o resto de seus planos para Alicia, e ele próprio vai tirar uma soneca. Mas antes que ele pudesse se deitar, um convidado indesejado veio até ele. Uma voz feminina atrás da porta disse que o mestre me pediu para lhe dar algo. Qual é o problema? Já é tão tarde e a voz é tão familiar. Wood estava esperando por ele do lado de fora da porta. Que horror! Aiden agarrou-a com medo e jogou-a no quarto. Como ela sabia onde procurá-lo? Wood ainda tentava persistentemente atrair o Lorde Demônio para ela. A dona da casa de prazer, Brenda, é subordinada de Wood. Nesse caso, não é de surpreender que o mais velho tenha conseguido descobrir os detalhes. Pulando em cima de Aiden, Wood insistiu que hoje ele tinha que dar a ela o que ela queria. Por ele ser uma pessoa tão má, ele simplesmente se levantou e foi embora. Como foi difícil para ela passar todas aquelas noites completamente sozinha. Nada assim pode acontecer, caso contrário, se ela conseguir o que quer, Aiden morrerá. Em uma situação tão crítica, Aiden teve a ideia de como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele chamou o mestre do Salão dos Tigres para ir ao jardim com ele. Qual é o motivo de uma reunião tão tarde da noite? Lex pensou que agora iria ver o guardião esquerdo para discutir sua candidatura ao lugar de guardião direito. Mas Wood se aproximou dele por trás e colocou a mão em suas costas. E então o mestre percebeu que era uma armadilha, mas já era tarde demais. A mais velha algemou Lex com sua magia de gelo. A palmeira gelada de Wood é verdadeiramente famosa. Com essa tecnologia é inútil pedir ajuda. Se Wood cooperar bem, depois que o trabalho estiver concluído, o senhor a recompensará bem por sua participação. Por uma questão de recompensa, ela esperará o tempo que for necessário. 2 irmãs da casa de prazer pularam a cerca. Aqueles que receberam ordens da senhora Brenda para ajudá-los. Falta pouco tempo, precisamos começar rápido. Wood tirou o vestido de mulher, pode doer um pouco, mas é preciso ter paciência. Aiden caminhou até a estátua de gelo do Sr. Lex. Ele disse que definitivamente o deixaria se tornar o guardião certo. Ao mesmo tempo, ele o empurrou no chão e seu corpo gelado se despedaçou. Na manhã seguinte, Stephen e Ritter chegaram aos portões da mansão do guardião esquerdo. Ele tinha acabado de acordar e seu aluno convidou os convidados a entrar, enquanto ele próprio permaneceu do lado de fora. Stephen foi até o guardião e Ritter ficou esperando o convite, perguntando-se por que não havia notícias de Aiden. O bispo veio do outro lado da cerca e disse-lhe que tinha encontrado a irmã dela na noite anterior. Ela está segura, mas está em cativeiro há muito tempo, seu corpo agora está muito fraco. E ele também contou a ela os reais motivos de sua prisão. Isso é difícil de acreditar. Certamente Aiden não poderia querer desacreditar seu mestre e guardião esquerdo? Para provar que tinha visto a irmã dela, ele lhe contou o segredo que a própria Audrey havia compartilhado com ele. Ela tem uma marca de nascença em forma de borboleta na coxa direita. E então Ritter foi convidada para entrar no corredor. Stephen a apresentou como uma agente secreta da seita demoníaca. Foi ela quem trouxe a notícia. A seita Tano tem sorte de ter um discípulo tão dedicado. Arrastando Ritter para mais perto, o mestre disse-lhe para contar ao guardião sobre os planos do diabo. O plano é que Aiden se infiltre na seita, mate um dos mestres. 3 dias depois, quando o principal mestre da seita sair do portão, ele fingirá que será feita uma tentativa de assassinato contra ele.
E como ela conseguiu descobrir informações tão importantes? Stephen falou sobre como ela trabalhou como serva do diabo. Ela é uma boa serva e Aiden conta tudo a ela. Ela parece ser boa de cama, um talento raro. O mestre prometeu ao guardião que assim que terminasse tudo lhe traria 2 irmãs, e em troca o guardião prometeu que, quando tudo estivesse feito, com certeza o recomendaria para o cargo de guardião de direito. Os chefes de todas as salas foram convidados ao salão principal para discutir este assunto. Ritter e Steven também entraram no salão principal, seguindo o guardião. Os chefes alinharam-se em 2 filas, cumprimentaram e desejaram saúde ao seu líder. O guardião anunciou que os havia chamado aqui para verificar se haviam ficado para trás no treinamento. Eles foram instruídos a usar a técnica do dedo guan para realizar a circunferência pequena. O olhar do guarda esquerdo caiu sobre um mestre que claramente se destacava. O mestre do Salão dos Tigres da primeira seita, Tano, ao contrário dos outros, ficou à margem, sem entender o que fazer. Pulando do trono, o guardião usou sua técnica. A viga perfurou o ombro de um rato que havia subido em suas fileiras. Os mestres de outras salas não conseguiam entender por que seu colega foi punido. A vítima foi identificada, mas Steven decide se afastar caso o cara tente revidar. Imagine a surpresa deles quando descobriram uma garota sob a máscara. Quem é essa mulher? Para onde foi o Lorde Demônio? Ritter virou-se para o guarda esquerdo e disse que talvez ele estivesse planejando outra coisa. Mas a paranoia do guardião chegou ao seu limite. Ele acreditava que o Lorde Demônio estava escondido sob a máscara de Steven, enquanto a garota olhava em sua direção. Sem entender nada, o guardião esquerdo atingiu o seguidor que estava atrás dele. Um truque muito bom, mas, infelizmente, você não pode escondê-lo de um líder nato. O guarda admitiu que Aiden é muito corajoso, mas ainda assim cede a ele. O Lorde Demônio iria usar as informações de Ritter para conseguir o que queria, para cair nas boas graças do líder inimigo, para estabelecer uma exposição para que ele tivesse a chance de se aproximar do mestre e matá-lo. As pessoas ao redor elogiavam com admiração o guardião esquerdo. Ninguém seria capaz de ver um plano tão profundo com apenas um olhar. Mas, convenientemente, ele mudou tudo. Stephen se levantou e disse que poderia provar sua inocência. Aiden usou uma habilidade que simplesmente não lhe permitia abrir a boca. Muito menos dizer qualquer coisa, ele nem conseguirá emitir nenhum som. Stephen enfiou a mão no bolso para tirar o artefato que Ritter havia trazido para ele. Mas decidindo que ele estava tramando alguma coisa, todos no salão correram para ele. Os mestres o amarraram e levaram embora o objeto que ele havia retirado. Este não é um simples artefato, dele emana uma forte aura demoníaca. Deve ter tentado usá-lo para atrair os presentes para uma armadilha. Ritter apontou o dedo para o artefato e disse que era isso, um dos 9 tesouros, um símbolo do diabo. Ela viu Aiden carregando-o consigo. Depois disso, ninguém teve dúvidas de que Stephen era o segundo rato do time. O Lorde Demônio colocou um selo no item com antecedência, com o qual ele conseguiu silenciar Stephen, mas ele não consegue manter a boca fechada por vários dias, então ele deve continuar a agir. Não há como remover o disfarce do mestre. Mas não pense que o Lorde Demônio poderia usar um disfarce tão barato. Eles não serão capazes de ver sua verdadeira aparência até que ele mostre seu rosto voluntariamente. Até que haja evidências, o guardião esquerdo não pode dizer nada ao mestre-chefe da seita Tano. Então se Aiden se recusar a mostrar seu rosto voluntariamente, ele terá que ser testado para ver se é tão forte quanto as ferramentas da câmara de tortura. Mas como não conseguia abrir a boca, apenas balançou a cabeça em resposta, o que foi entendido como um desafio para abrirem a boca, se pudessem. Os mestres receberam uma ordem: derrubar os dois, torturá-los e espancá-los até que se rendessem. Que terrível reviravolta para o Mystic Fox Hallmaster! O feitiço que Stephen colocou na prisão foi quebrado. O diretor saiu e foi trancado em uma das celas. Tudo está indo conforme o planejado. Audrey foi resgatada e ninguém percebeu que ela estava desaparecida. Mas fazendo uma cara muito astuta, Aiden percebeu que precisava fazer outra coisa. Enquanto isso, em outra cela, os funcionários ficaram surpresos com a força do demônio. O digno líder do culto ao diabo nem sequer gritou quando foi espancado de forma tão brutal. O chefe do interrogatório entrou na sala e perguntou por que ninguém estava torturando a mulher. Como ela confessou tudo, ela disse que era só uma isca, não sabia de nada, estava trancada no quarto ao lado e, além disso, o guardião esquerdo quer que o diabo fale primeiro, aconteça o que acontecer. O chefe da tortura trouxe uma nova ferramenta, que também está ansioso por experimentar. Com que idiotas Stephen trabalhou todo esse tempo? Wood está na sala acima, seu ferimento a enfraqueceu muito.
Aiden foi até a cela dela, dizendo que havia recebido uma ordem para curar o ladrão e que demoraria um pouco. Já que era esse o caso, o guarda havia saído para almoçar. A mais velha não reconheceu imediatamente seu governante e o mandou embora rudemente. Erguendo a cabeça, ele perguntou se ela realmente queria que ele fosse embora. Vendo o desejado, Woody imediatamente correu para ele. Ela está com muita dor, não precisa de remédio, só de um abraço e um beijo. O tempo é curto, então vale a pena começar o evento principal. É bom que depois da lesão o cultivo ficou bem menor, agora combina com o senhor. Finalmente, ela esperou por aquela noite tão desejada. Na sala abaixo, o chefe da tortura e seus subordinados quase desistiram. 2 horas se passaram, e o demônio ainda não falava. E o que dizer ao guardião esquerdo? O teto acima deles tremeu. A outra sala de interrogatório acima, o colega deles é muito enérgico, deveria ser convidado a interrogar o diabo, já que não estão conseguindo. É impossível ouvir tal absurdo. Existe um verdadeiro demônio acima deles que incriminou Mestre Stephen. Embora ele não consiga abrir a boca, ele ainda pode lutar. Usando a força restante, Stephen rompeu as amarras. Aiden tinha acabado de terminar seu negócio importante e pediu a Woody que ficasse aqui por mais alguns dias, e ele a tiraria de lá assim que pudesse. Mas quando ele estava prestes a sair, Stephen irrompeu na sala, cheio de raiva e pronto para lutar por sua honra. A segurança dos prisioneiros de Tano é realmente tão fraca que até mesmo um demônio tão grande poderia escapar? É hora de tentar novas técnicas com ele. Como ele foi capaz de aprender a técnica única do ar gelado?